Olá a todos, bem-vindos à nossa quarta videoaula de GIMP. Hoje nós vamos aprender mais algumas ferramentas do GIMP. Vou aqui em abrir mais uma imagem. Vou trabalhar um pouquinho mais ainda com as ferramentas de seleção e passar para as próximas. Na última aula nós aprendemos o básico aqui das ferramentas de seleção. Nós aprendemos a fazer a seleção, adicionar a seleção, subtrair seleção, interceder aqui, fazer a intersecção, fazer seleções para todos os lados, fazer seleções quadradas ou circulares, livres. E hoje nós vamos aprender aqui mais algumas opções aqui embaixo. Note que a opção selecionada, eu estou aqui ainda na ferramenta seleção retangular, então estas opções são referentes à ferramenta em questão. E eu estou aqui com a opção seleção livre selecionada, mas eu ainda tenho tamanho fixo e proporção fixa. A seleção livre é isso que nós vimos na última aula. Você clica, segura e arrasta como quiser. O tamanho fixo você define, por exemplo, eu quero uma imagem em pixels, em porcento, milímetros, pontos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar em pixels. Eu quero uma imagem de 500 pixels de largura e de 300 pixels de altura. Eu clico em qualquer lugar, arrasto e olha lá, dou uma leve arrastada e ele já vai formar. Essa seleção tem 500 pixels de largura por 300 de altura. Se eu fizer outra seleção, ele vai sempre fazer naquele tamanho. A proporção fixa, por outro lado, então olha só, eu vou fazer 2 por 1. Então olha só, eu fiz uma proporção fixa, então ele vai sempre manter aquela proporção, o dobro de largura do que a altura. Olha lá, ele vai sempre seguir aquela proporção. Então, se você quer utilizar uma foto 15 por 10, é o tamanho que você revela as fotos, você clica, segura e arrasta, e aí você vai fazer a seleção nessa proporção, na proporção de 10 por 15, no tamanho que você quiser. Ou se você quiser achar exatamente o tamanho em milímetros, olha lá, 15 por 10, e você vai no tamanho fixo. Olha lá, o tamanho 15 por 10 e aquele ali é bem pequenininho. Isso porque eu estou utilizando uma imagem muito grande, mas aquilo são milímetros. Então, no caso, eu vou usar 150 por 100, aí assim eu vou ter 15 centímetros. Olha lá, aqui tem 15 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Lembrando que isso aqui ainda não, você não pode se basear diretamente por isso, porque olha só, no tamanho redimensionar a imagem, eu estou trabalhando com 72 dpi e não com 300, que seria o correto para fazer a impressão. Então, não adianta você se basear simplesmente por esse valor aqui. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre trabalhar com fotos no próximo módulo. No módulo intermediário nós vamos aprender aí algumas modificações mais complexas de foto. Ainda nesse módulo iniciante nós vamos aprender a trabalhar um pouco com imagens, prepará-las para revelação, etc. Bom, outra parte aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que talvez não tenha ficado bastante claro, nós vimos por cima na última aula a diferença dessas duas. Elas parecem iguais, mas elas são apenas semelhantes. Esta daqui, ela vai tentar selecionar aqui a varinha com base naquela região. Então olha só, ele tentou selecionar aquelas amostras de cores de acordo com aquela região. Olha lá, eu vou pegar a ferramenta de varia, aumentar um pouquinho, vou colocar aqui 50 de limite, vou clicar aqui. Olha lá, foi um limite muito grande. Deixa eu diminuir aqui o limite. Vamos pegar aqui a ferramenta novamente, vamos colocar aqui 40 de limite. Vou pegar esta área aqui, olha lá, ele tentou selecionar mais ou menos aquela região. Por outro lado, se eu pegar a ferramenta de cor e clicar lá, olha lá, ele selecionou um monte de partes dessa imagem. Por quê? Porque ele tentou selecionar tudo que tem uma cor aproximada daquela de acordo com o meu limite. Para tentar tornar essa explicação um pouquinho mais simples, eu vou criar um novo documento. Olha só, vou criar 500 pixels. E olha só, eu vou pegar a ferramenta de seleção, vou fazer aqui uma seleção e vou pintá-la de preto. Não precisa se atentar exatamente como eu estou fazendo, é só para que vocês entendam
o que é a seleção. Eu vou pintar a próxima de azul. E vou fazer agora aqui um círculo, por exemplo, meio amarelo. Joguei lá. Bom, agora vejam só, eu vou fazer mais uma seleçãozinha aqui, com amarelo também. Outra seleção aqui com preto. Pronto. Se eu pegar a ferramenta da varinha, olha só, eu selecionar este amarelo, eu vou clicar, olha lá o que ele fez. Ele fez a seleção daquela região com base nas minhas cores. Então ele, com base na cor amarela, ele foi até onde dava, até onde foi o limite, que aqui já é branco. Então ele detectou que esse branco é uma outra cor, já totalmente diferente no amarelo, então ele parou. Agora, desselecionando, se eu pegar a ferramenta por cor e clicar no meu amarelo, olha só, ele não só selecionou o meu amarelo aqui, meu círculo, como ele também selecionou esse retângulo. Ele selecionou esse elipse e também o retângulo, porque os dois partilham da mesma cor. Então, esta ferramenta por cor seleciona aquela cor independente de onde ela esteja, em qualquer lugar da imagem. Se eu clicar no preto, ele vai selecionar este retângulo aqui e selecionou esse aqui também. E ele não descartou a seleção do amarelo, porque eu estou no modo adicionar. Então olha só, eu vou no modo subtrair, vou subtrair a seleção amarela. Olha lá, ele desselecionou, subtraiu a seleção amarela, tanto esta como esta. Então essa é a grande diferença das duas ferramentas. Bom, vamos passar para as próximas ferramentas agora. Nós temos aqui a ferramenta do balde de tinta, que é a ferramenta preenchimento. A ferramenta preenchimento, ela também é muito interessante. Eu vou fazer aqui um retângulo e ela é um pouquinho diferente aí de outras ferramentas de preenchimento que vocês estão acostumados. Eu fiz o retângulo, então significa que eu estou trabalhando dentro desta seleção. O que eu fizer vai ser feito dentro desta seleção apenas e não fora dela. Eu estou com a ferramenta preenchimento, eu vou escolher aqui uma cor. Olha só, eu venho aqui, clico aqui nesta região para escolher a cor da frente. Note que eu estou preenchendo com o preenchimento da frente. E vou escolher aqui um azul claro. Um azul claro não, vou pegar aqui um verde aqui. Pronto. Aqui embaixo você tem as opções da ferramenta, no caso a ferramenta preenchimento. Nós temos aqui em cima a primeira opacidade, nós já vamos chegar lá. Nós temos aqui o preenchimento com a cor de frente, a cor do fundo ou com textura. A cor de frente é essa daqui, no caso esse verde. A cor do fundo, se eu optar, é o branco, é essa cor aqui de trás. E textura, eu vou optar por preencher com uma textura que eu vou selecionar ali embaixo. E aqui nós temos uma diferença. Área afetada, você quer preencher as cores similares ou toda a seleção. Se eu optar pelas cores similares e jogar aqui, por exemplo, isso aqui é um azul. Ele vai tentar pegar tudo que é mais ou menos próximo deste azul e vai tentar jogar um verde. Só que se você prestar atenção nessa imagem, ela é uma imagem, olha a resolução dela. Ela é uma imagem que tem um chuvisco, os pixels estão bem dispersos aqui, eles estão meio misturados, não é uma cor limpa e pura, como vocês podem perceber. Então, a hora que eu jogar o verde aqui, ele vai tentar pegar o azul, os próximos desse azul daquele local, daquele pixel que eu clicar, e vai tentar preencher com o verde. E olha lá o resultado. Vamos dar um pouco de zoom lá. Ele tentou preencher o que fosse mais ou menos azul com verde. Se eu clicar aqui, ele vai tentar de acordo com aquele azul que eu cliquei. E assim por diante. Vamos desfazer. Por outro lado, se eu optar, ao invés de preencher com cores similares, eu optar por preencher toda a seleção, olha só que interessante. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Eu vou preencher com toda a seleção aquela cor, eu vou jogar, ele vai passar por cima de tudo, não vai tentar detectar cor alguma. Ele vai preencher e pronto. Essa é a diferença das duas opções. Fora isso, você também tem o preenchimento com opacidade. Quanto maior a opacidade, mais cor ele vai jogar.
Quanto menor a opacidade, menos, consequentemente a imagem vai ficar um pouco transparente. Então olha só, eu vou fazer aqui uma opacidade de 50%, 50%, e vou tentar fazer um preenchimento em toda a seleção e vou jogar. Olha só, deu uma espécie de um efeito de vidro aí. Deixa eu desselecionar, olha lá. Ele preencheu, mas deixou levemente transparente, uma opacidade de 50%. Vamos desfazer aqui. Eu posso então trabalhar com seleções. Então olha só, eu vou fazer aqui uma seleção segurando o shift de um círculo, vou subtrair, olha lá, no modo de subtração, vou remover aqui um pouco, fiz essa seleção aqui, vou pegar a cor, por exemplo, vamos pegar branco, pegar aqui o preenchimento com toda a seleção, opacidade 100, e vou jogar lá, ó. Olha lá, eu fiz uma pintura na minha imagem, uma espécie de uma lua aqui. Além do preenchimento comum que nós fizemos aqui, o preenchimento com cor, nós podemos preencher com a cor do fundo ao invés da cor da frente. A cor da frente aqui no caso é o preto e a do fundo é branca. Eu estou preenchendo com a cor da frente, ele preencheu de preto. Se eu quiser a cor do fundo, ele vai preencher de branco. Ou eu posso escolher uma textura, olha lá. Eu posso clicar, eu selecionei preenchimento com textura, agora eu clico justamente aqui no desenho da textura e posso escolher qual textura eu quero utilizar. Olha só, vou utilizar uma textura de gelo. Joguei lá, pronto. Vamos dar o zoom aqui, olha lá. Fiz uma textura de gelo. Somente naquela seleção. Se eu não selecionar nada, olha só, eu não selecionei nada, não tem nenhuma seleção, automaticamente minha seleção é a imagem inteira. Então se eu pegar a ferramenta preenchimento com textura e jogar lá, ele vai preencher tudo, contanto que esteja selecionado, preencher toda a seleção. Se eu por outro lado tiver com preencher cores similares, aí vai ser uma grande miscelânea. Olha lá, ele tentou jogar o gelo nas cores similares àquele azul que eu cliquei. Para esse tipo de imagem, não é muito interessante, talvez, utilizar o preenchimento com cores similares. Agora, se eu estiver trabalhando com uma imagem, um menu de internet, uma imagem web, qualquer que seja, se eu vier aqui, vou fazer um retângulo aqui, vou preencher com uma cor, eu pintei esse retângulo de preto. Então, olha só, eu nem fiz seleção alguma, então a seleção é tudo. Peguei a ferramenta de preenchimento, vou optar por preencher com uma textura, vou escolher aqui esta textura aqui, um mármore. Se eu preencher com toda a seleção, jogar aqui, ele vai preencher tudo, porque a seleção é a minha camada inteira. No entanto, se eu preencher com cores similares, aqui está bem óbvio que o preto é diferente do branco. Agora eu quero jogar o preenchimento aqui no preto, ele preencheu somente o preto. Ou então eu vou desfazer, eu vou jogar no branco, ele preencheu só o branco. Então eu posso pegar outra textura, escolher aqui esta, clicar lá. Você vê que como as texturas, as imagens, aqui as cores estavam bem definidas, foi bem fácil para o GIMP determinar até onde era uma cor, até onde era outra, para fazer o preenchimento. Então eu nem tive que vir aqui e fazer a seleção da imagem, nada disso. Essa é a vantagem então do preenchimento com base nas cores similares. O preenchimento com base na seleção, você define exatamente como você quer o preenchimento. Nós vamos agora aprender uma outra ferramenta, outras ferramentas aqui para manipular as imagens. Eu vou abrir mais uma